Nascido em Zandvoort no dia 2 de junho de 1956, Johannes Antonius Lammers cresceu bem próximo ao circuito, trabalhando desde os 12 anos lavando carros na escola de pilotagem dirigida pela lenda neerlandesa dos carros de turismo, Rob Slootmaker. Vendo seu talento, Rob o adotou como uma espécie de mascote do circuito para ensinar motoristas em uma pista particular e fechada a recuperar com segurança um carro em uma situação de derrapagem. Em 72, aos 16 anos, foi encorajado por Slootmaker, que o inscreveu em um Simca Rally 2 no campeonato local de carros de turismo. Jan venceu logo na estreia e em 73 se tornou o mais jovem campeão da história do automobilismo neerlandês. Em 76, quando já era um piloto respeitado, conquistou seu segundo título da modalidade, com o Opel Kadett, antes de migrar para os monopostos. Terça-feira, 28 de maio de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela e hoje é dia da gente relembrar mais um personagem da história, dia de Personagem de Terça. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês: deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente. Lammers ingressou na Fórmula 3 britânica em 77 e no ano seguinte, depois de se adaptar à categoria, levou o caneco com 4 vitórias, superando vários pilotos de renome como Nelson Piquet, Derek Warwick, Nigel Mansell, Ariel Leyndijk e Alain Prost. Depois da conquista, chegou a receber uma oferta da March para ser o piloto principal do time na Fórmula 2, mas um convite de Don Nichols, o dono da Shadow, o fez ingressar diretamente na Fórmula 1, ao lado de Hélio De Angelis. Sua passagem pela categoria máxima dos monopostos esteve longe do brilhantismo que ele conquistou nos protótipos, que falaremos daqui a pouco. Foram 41 tentativas de correr e apenas 23 largadas, sem qualquer ponto conquistado. Além da Shadow, Lammers correu pela ATS e pela Ensign em 80, de novo pela ATS em 81, pela Theodore em 82 e 10 anos depois alinhou nas 2 últimas corridas da March em Suzuka e em Adelaide. Seu melhor resultado foi o 9º lugar em Montreal em 79. Além da Fórmula 1, também disputou uma corrida de Fórmula 2 em 80, correu pela Fórmula 3000 em 86 e depois em 93 e 95. Antes, ele pilotou na Fórmula 3000 japonesa, hoje Super Fórmula, em 87 e em 91. Conseguiu uma vitória em Fuji na primeira passagem e um pódio em Suzuka no outro ano disputado. Mas antes ainda, entre 85 e 86, disputou 10 das 12 corridas em que se inscreveu pela IndyCar, obtendo um 5º lugar em Laguna Seca no primeiro ano. Era um dos nomes inscritos para as 500 milhas de Indianápolis de 86, mas nem que chegou a fazer as tentativas de classificação. Ele também tem um 3º lugar no GP de Macau de Fórmula 3 em 86 e 3 participações na GP Masters entre 2005 e 2006. Mas mesmo com poucos resultados expressivos nos monopostos, sua reputação não foi diminuída de maneira alguma, e tudo isso devido às várias conquistas no universo do Endurance. Ainda em 79 fez a sua primeira corrida com a Zack Speed, no WSC, o Campeonato Mundial de Protótipos. Foi logo nos 1000 km de Nürburgring, onde acabou abandonando. Só que depois de sair da Fórmula 1 em tempo integral, Jan decidiu entrar de vez na categoria e o fez a bordo da GTI, que se tornou a Richard Lloyd Racing, com um Porsche nas mãos. Nos 2 anos em que esteve inteiramente por lá, conquistou 3º lugares em Silverstone e em Nürburgring em 83, e em 84 venceu em Brands Hatch, chegou em 2º em Imola e em 3º em Sandown. Todas as provas do campeonato, vale lembrar, eram de 1000 km, com exceção das 24 horas de Le Mans. Em 85 ele seguiu na equipe, mas só correu 2 provas, em Monza e em Silverstone. Acabou no fim daquele ano disputando 2 provas pela TWR Jaguar, depois que voltou da IndyCar e foi 2º em Fuji. Também foi o ano que estreou no INSA, junto a Roberto Guerreiro. O ano de 86 seguiu sendo de jornada dupla nos protótipos. Em terras estadunidenses, Lammers andou muito bem em Daytona e depois participou da etapa de Watkins Glen. Já no WSC começou justamente depois que cansou de andar atrás na IndyCar com a equipe de Dan Gurney. Ele retornou para a TWR,
que tinha a partir daquele ano a icônica pintura branca e roxa da Silk Cut. Um terceiro em Jerez de la Frontera e um segundo em Fuji o elevaram para disputar toda a temporada de 87. Foi um domínio da Jaguar, embora a batalha contra a Joest tenha sido daquelas inesquecíveis. Lammers venceu em Jarama, Monza e Fuji, e com mais 2 pódios em Silverstone e em Spa-Francorchamps, terminou como vice-campeão junto a John Watson, perdendo o título para Raul Boesel. Em matéria de tabela, foi o melhor ano dele na categoria. Depois disso, suas temporadas completas não lhe renderam grandes frutos, apesar de seguir colecionando bons resultados. O ano de 88 viu sua última vitória na categoria, justamente em Le Mans, no último ano das longas retas da Les Unaudières, sem chicanes. Lammers venceu junto a Johnny Dumfries e Andy Wallace, depois de uma batalha épica contra a Porsche de Derek Bell, Hans-Joachim Stuck e Klaus Ludwig, que terminaram na mesma volta do vencedor. Depois da glória em terras francesas, Lammers, que havia zerado as 4 primeiras corridas, conseguiu um terceiro em Brno e um segundo em Spa-Francorchamps. No mesmo ano de 88, já havia vencido também as 24 horas de Daytona, junto a Boesel, Martin Brundle e John Nielsen, com a Castrol Jaguar, carro que lhe daria o segundo triunfo em 90, ao lado de David Jones e Andy Wallace. Até o fim do WSC em 92, Jan subiu ao pódio em outras 5 oportunidades, descontando o segundo lugar nas 24 horas de Le Mans de 90 junto a Wallace e a Franz Conrad, com a Jaguar, mas que não valeu para o campeonato. Uma pausa no Endurance em 94 para disputar a temporada completa do BTCC com a Volvo e novamente na equipe de Tom Walkinshaw. Um 5º lugar em Brands Hatch foi tudo o que ele conquistou, e depois disso ele retornou aos protótipos para disputar mais 16 vezes as 24 horas de Le Mans, obtendo em 96 o 3º lugar na classe LMP1. Também correu mais 7 edições das 24 horas de Daytona, sendo o 2º na classe DP em 2004 e 3º em 2005 na classificação geral. Lammers também pilotou durante 2 anos no FIA GT. Em 97 foi piloto da Lotus e no ano posterior correu apenas 3 provas com a Hesemans Bitter e com a Porsche. Ainda passou pela European Le Mans Series entre 2005 e 2008 e em 2017. Seu melhor ano foi em 2008 com a Horak Porsche, quando finalizou em 5º na tabela com 3 pódios conquistados. Em muitos desses anos, Lammers correu com sua própria equipe, a Racing for Holland, criada em 1999, e com ela, Lammers foi bicampeão do FIA Sports Car Championship. Em 2002 venceu em Brno, Manicourt e Dijon-Prenois. No ano seguinte, o caneco veio com vitórias em Lausitz Ring, Monza e Donington Park. Depois que o campeonato acabou, Lammers carregou seu time de volta aos monopostos. Durante 4 temporadas, a Racing for Holland representou os Países Baixos na 1GP, que obteve 4 vitórias, 5 poles e 288 pontos nas mãos de Jos Verstappen, Jeroen Bleckmolen e Robert Durbus. Em 2010, sua equipe esteve representando o PSV Eindhoven na Fórmula Superliga, antes de encerrar com a equipe. Também em 2010 e até 2016, Ian adicionou mais um modelo de veículo ao seu currículo, os caminhões, e foi no Rally Dakar, enquanto a disputa era aqui na América do Sul. Em 2017, Lammers recolocou a equipe em parceria com o empresário Frits van Aert, agora rebatizada como Racing Team Nederland. Nas 24 horas de Le Mans daquele ano, Lammers e Van Aert tiveram Rubens Barrichello junto ao time. Naquele ano, a equipe correu toda a temporada do European Le Mans Series, e aí vieram 3 temporadas completas no WEC, com vitória em Fuji em 2019 na categoria LMP2, ano que Lammers anunciou sua aposentadoria em definitivo. A equipe, já sem ele, foi 2ª dentro de sua classe em Le Mans e conquistou o título da subclasse LMP2 Pro AM. Em 2022, o time migrou para o INSA, cheio de expectativa, mas tudo ruiu com a prisão de Frits, suspeito de lavagem de dinheiro. Logo após sua retirada das pistas, Lammers assumiu um outro desafio na função de diretor esportivo da DGP, grupo criado para recolocar a etapa de Zandvoort, novamente dentro da Fórmula 1, o que não acontecia desde 85. Mesmo com a estreia sendo adiada por conta da pandemia da Covid, em 2021 o GP dos Países Baixos voltou ao calendário e segue até os dias atuais,
com o ex-piloto no comando da organização da prova. Atualmente, Ian também é embaixador da BMW, comentarista de esporte a motor na NOS TV e tem um programa semanal na rádio NPO, ambas pertencentes ao sistema de comunicação pública do país. Também acompanha os passos de seu filho, René, que corre na Fórmula 4 espanhola. Em 2020, sua autobiografia foi lançada, escrita pelos autores Eric Verkuyk e Mark Coyce, intitulada Jan Lammers, a biografia de uma vida a 300 km por hora, que conta uma bela história de um dos mais versáteis pilotos da história do automobilismo. Provavelmente seja um recorde que talvez nunca vai ser quebrado. 3.745 dias entre o intervalo de duas provas que o Lammers participou, que foi a última corrida em 82, que ele correu, e o GP do Japão em 92, quando ele correu aquelas últimas duas corridas da marcha. É uma carreira sensacional se a gente for parar para pensar que ele correu de tudo. Ele correu de monoposto, ele correu de turismo, ele correu de gran turismo, ele correu de protótipo, ele correu no Endurance, correu no LMP2 e ainda tem os caminhões no Dakar. Simplesmente sensacional. A carreira do Jan Lammers é uma carreira brilhante e eu tenho certeza que vocês gostaram da presença dele aqui no quadro. Semana que vem é a vez de uma lembrança de quinta, então o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz. Sexta-feira tem aquecimento, a partir das 9 da noite a gente espera por vocês, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau.